Bem-vindos ao canal do Remy Facto e Podcast. Mais um vídeo hoje. Também temos um convidado muito, mas muito especial. E vocês sabem que aqui só passa pessoas especiais. Por coincidência, eu tenho aqui um administrador comunal, o nosso papá Eduardo Soares. Seja bem-vindo ao canal do Remy Facto Podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Como está, papá? Tudo bem? Sim. E como estão também? Também estou bem, graças a Deus. Muito obrigado. Aí naquele lado, na vossa área de atuação, há muito frio? Sim, está a fazer muito frio. Aí é? Sim, que esses meses, mês de junho, julho, é que a diferença é como? E Calunda faz frio, mas com ventania. Ok. Mas o Macondo faz muito frio, menos ventania e o frio chove nas chapas. Ok, Chove. muito bom. Para quem não conhece, o senhor ao meu lado esquerdo, ele é administrador comunal da comuna do Macondo. Remy, eu não conheço onde fica o Macondo. O Macondo fica na província do Mochico, no município do Alto Zambeze. Ele é a comuna que pertence ao município do Alto Zambeze. Mas o objetivo do nosso tema hoje, vamos falar um pouquinho da cultura, vamos entrar um pouco para saber também das etnias, vamos conversar apenas acerca da cultura. Por que, Remy, vamos falar da cultura? É assim, muitos de nós não conhecemos qual é a nossa cultura, não é? E nos perdemos. Então, uma vez que ele é mais velho e por coincidência, conforme disse antes, ele é administrador, então vai nos ensinar um pouco, aproveitando essas câmeras, para então nos brindar com algumas considerações de qual a forma nós devemos andar neste mundo, assim como na África, né? Este mundo tem regras, principalmente o nosso continente africano. Então é um prazer estar aqui o nosso pai Eduardo Soares. E por coincidência, estou a repetir uma coisa, eu gosto muito desse lado. Sim. Administrador Muito também, obrigado. Seja muito Isso é bem-vindo normal. mais uma Muito vez. obrigado. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Pai Soares, Sim. existe uma diferença quando nós chamamos a língua Lunda-Ndembo e Runda? Claro, existe uma diferença. Ok. Porque o nome Lunda é um nome do próprio império. Ok. Porque todos os provenientes do Império Lunda têm direito de serem chamados Lundas. Mas agora, o Lunda-Ndembo deu o nome de Ndembo porque é um dos rios que eles passaram e habitaram aí um certo tempo. Ok. E são chamados porque hoje em dia, como o africano quem é que é de uma certa área, uma determinada área, dão-lhe o nome daquela área. Por exemplo, se ele vive na montanha, são chamados os da montanha. Se ele vive na Xana, são chamados os da Xana. Então, os Lundas também que habitaram no rio Dembo, lhes deram o nome dos Dembos. Ok. Agora, mas é que a própria tribo são Lundas, os provenientes do Império Lunda. Mas agora o Rundi, já há uma diferença com o Lunda-Ndembo, com o Ndembo. Porque o Rundi são aqueles que, por exemplo, a maioria estão no Congo. Então, como o próprio imperador o Mantianve, a própria história nos diz, a própria origem de Mantianve são os Rundi. Então, no Lunda saiu já muitos tribos, que eles expandiram-se para toda a África. Esses são chamados Chocos, outros aqueles, mas o nome de Lunda quer dizer é uma identificação própria da origem daquelas etnias. Ok. Exatamente. Então, Ndembo é um rio? Ndembo é um rio. Fica onde? No norte do país. Ok. Há um rio Dembo. E também há outros Dembos, que são chamados Dembos, nem falam da maneira que os Dembos estão aqui. Então, é só por habitarem. Por exemplo, nós assim que estamos aqui em Kazombo, no rio Zambeze, futuramente, por passar do tempo, muitos anos, podemos ser tratados os zambeses. Sim. Então, as gerações vindosas
irão nos tratar, onde pensar que às vezes o Zambês é uma etnia ou uma tribo. Ok. Quer dizer, os mais velhos têm aquele hábito de darem nome de qualquer maneira que se você sabe tocar batuque, te dão já um nome consoante o teu trabalho. E também atribuem os nomes consoante já as áreas da proveniência de cada um. Muito bom. Exatamente. Ok. Exatamente. Aí é ali onde eu encontro o problema. Porque acontece que a cultura são pouca gente que domina, mas são muitos que fazem parte. Por que isso acontece? Ou seja, não há respeito nas nossas culturas. E com isso eu penso que perdemos muita coisa. E qual é a consequência depois disso que vai acontecer quando desprezamos as nossas culturas? É real. A cultura está vindo perdendo. É porque, por o passar do tempo, os nossos bisavós, Sim. eles tinham aquela paciência de guardarem, armazenarem bem a nossa cultura, aqueles mitos, aquilo tudo que é a própria tradição. Sim. Mas não era proscrito. Ok. Isso também é uma outra razão. Sim. Que está a fazer para a cultura perder. Porque se fosse proscrita, desde já no Império, desde lá mesmo no Mussumba, lá no Congo, se houve escrita, hoje em dia não deveria haver aquela teimosia que existe, que não, aquilo era assim, não, nós passaram por aí, nós deveríamos acompanhar já nos livros, pela escrita. Mas hoje em dia, sempre ainda a cultura, há certas etnias que sempre estão a continuando, só oralmente, mas não escrito. Okay. Então, o valor da cultura, nós tem que estudarmos já como é que nós vamos guardar bem a nossa cultura. Mas tem que existir também livros contando já a nossa própria cultura. Uhum. Os dialetos têm que serem já escritos. Há países em África que as línguas são ensinadas já a partir do ensino primário. Uhum. As crianças aprendem as próprias suas línguas. Mas agora, em caso do nosso país, nós não aprendemos. O Ministério da Educação não apostou muito nas línguas nacionais. Embora existam línguas nacionais nas rádios, na nossa rádio, mas na educação própria, no Ministério da Educação, não tem livros em dialeto. Quer dizer, não é nada a culpa do próprio Ministério, é falta dos escritores. Então, aqueles escritores têm que se formarem mesmo na realidade para iniciar a escreverem já em dialetos. Por exemplo, em meu caso, eu já tenho 12 livros escritos completamente em dialeto. Uau! Mas não há, quer dizer, eu não sei quais são essas portas que eu posso bater para ver que os livros também sejam lá logo publicados. Ok. Para também os nossos filhos aproveitarem. Uhum. Por exemplo, eu dou um exemplo. Há um livro, o 11º livro que eu escrevi em dialeto é a obra e a vida de Agostinho Neto. Ok, mas em dialeto, qual é o dialeto que foi usado nesses livros? O Lundandembo. Ok. Já estão feitos os livros? Esses livros tá escrito no meu computador, tenho aquilo, até tenho uma das cópias daquilo. Okay. O que está a restar é quem é que pode patrocinar, para ver se esses livros ficam já publicados. Okay. A vida e a obra de Agostinho Neto, conforme que está escrito em português, eu fiz uma tradução. Para a língua Lundandembo, ok. Porque muita gente que gostaram, que pensam muito de Agostinho Neto, mas concretamente eles não entendem o português, nem sabem ler o português. Muito bom. Mas sabem ler os dialetos. Com um livro desses, eles podem acompanhar bem qual é a vida e a obra de Agostinho Neto. Muito bom.
Muitos livros, por exemplo, o último livro que eu estou ainda para concluir, quer dizer, é sobre mesmo o Lunda. O Lunda próprio e o Lunda atual. Oh. É como? Porque a expressão própria de Lunda Ndembo, há certas palavras que não são da própria origem Ndembo, quer dizer, são às vezes de uma outra tribo. Então, vieram já habitar dentro do Lunda. É por isso que hoje em dia, há pouca gente que expressam bem totalmente o que é o Lunda Ndembo. Okay. Eles metem outras frases, metem já outro significativo de umas outras tribos, que não é nada Lunda original, não é nada Ndembo. Percebi. Foi bom então, e é muito bom. Sim. E qual é a diferença que existe quando eu digo eu falo Lunda e aquele diz eu falo Lunda Ndembo? Existe uma diferença quando nós nos expressamos assim? Não há diferença, mas alguém, se está te acompanhar bem, ele vai precisar de saber. Porque o nome de Lunda, por exemplo, eu dou um exemplo. Temos aqui as nossas províncias Lunda Sul e Lunda Norte, sim, né? Por exemplo. Sim. Aí, quer dizer, os Lunda Chocos. E esse nome que é Lunda, a própria identificação da origem, da proveniência deles, então alguém se tratando, chamando que eu falo Lunda, pode-se entender, mas outra pessoa pode precisar saber qual é esse Lunda que você fala. Por exemplo, há um problema que pode surgir dentro dos Lunda-Ndembos. É o próprio nome de Lunda-Ndembos. Nem todos que falam esse dialeto, nem todos conheceram o Rio Dembo. Por exemplo, os do rei Canongecha. Sim. Os de Canongecha. Eles, quando saíram de Mussumba, não conheceram o Rio Dembo. E há outros mais velhos também, negam de serem tratados Lundandembos. Mas o Lunda é esse mesmo Lunda. Eles falam, se entendem bem. Mas outros também são separados, tem dois grupos. Exatamente. Esses dizem que eles são, os Lundandembos são aqueles, os que passaram, que habitaram no Rio Dembo. E outros também são chamados os Rumbos, Lundanrumbo. Outros são, quer dizer, aquelas clãs, aquelas divisões. Então, esse nome mesmo de Lundandembo, há certos Lundas também que falam o mesmo dialeto. Eles negam de serem tratados Dembos. Porque o Dembo é um dos rios. Nem todos passaram para o rio Dembo. Ok. Exatamente. Muito bom. Será que Deus colocou alguma cultura mais rica que a outra? Não. Não. Não existe cultura rica do que a outra. Sim. As nossas culturas são as mesmas. Mas agora o problema que existe é aqueles conhecimentos. Há certas culturas que já são reconhecidas. É como os colonialistas portugueses, quando colonizaram Angola, as partes que eles adiantaram passar para colonizar, também exploraram a cultura deles. E logo foram publicar aquilo na Europa. E são culturas já com muita identificação. Também adiantaram de estudar, mas nós aqui em Angola, por exemplo, nós aqui no Alto Zambeze, como também foi as últimas áreas os colonos já chegaram a atingirem, quer dizer, a nossa cultura não foi assim publicada totalmente. Mas senão a própria realidade, a cultura, não existe nenhuma cultura pobre. Okay. Quer dizer, todas são as culturas as mesmas. Por exemplo, nós aqui no Alto Zambeze, nós deveríamos ter uma nossa cultura rica, também diferente com as outras. O porquê que eu disse isso? A nossa área, o nosso Alto Zambeze é um município muito rico. É rico em minério, em agricultura, temos muita água. Nós aqui temos tudo, mas por faltar de alguém que pode assim nos ajudar, o que foi o primeiro. Então tudo, como foi o último, tudo também está em último.
Porque essas nossas todas línguas daqui, atrasamos muito estudar. Por quê? Há tribos dos outros, a cultura de outras etnias, por adiantarem também estudar, tem já uma cultura diferente, muito reconhecida. A diferença é só essa. Se não profundo, a própria realidade é a mesma, porque Deus, ele não pode criar, não pode admitir que exista tribo não valorizado como os outros. É como o ser humano. Todo ser humano é importante. Todo ser humano é importante perante Deus. Não há nenhum que é muito valoroso do que o outro. É por isso que as nossas nações nos protegem. Nos protegem como cidadão. Porque, embora existirem crimes praticados a cada um, a justiça própria acompanha já os crimes praticados a cada um. Eles não baseiam já através das tribos. Não baseiam nada disso. Eles acompanham quem que cometer, então esse está contra já a própria lei humana. Uhum. Exatamente. Senão a cultura, todas as culturas têm o mesmo nível. Okay. O que falta é só vermos as nossas culturas crescerem. Há cultura que já tem livros, já escrevem muitos livros. Mas há outras culturas que nem têm isso, mas o importante é que os nossos estados africanos, com os ministérios da cultura, têm que fazerem, porque o próprio tempo está aí chegando. O tempo vai chegar que todas as culturas também funcionem da maneira que o próprio estatuto reza. Exatamente. Muito bom. E tem muitos de nós, me refiro ao lado dos jovens, quando estudam muito, e às vezes se licenciou uma vez, e alguns deles dizem que cultura não é para mim, cultura é para aqueles que vivem nas matas, cultura é para os mais velhos. Será que eles são bem identificados assim? Eles falam bem quando eles dizem se direciona, e algumas pessoas, olha, essa coisa de cultura para mim não vale nada, aquilo é feitiço. Já ouviram isso? Né? Exatamente. Ok, então o papá acha que nós, quando agimos assim, agimos de uma maneira certa? Não. Uhum. E jovem, existem mesmo na realidade, há jovens que não valorizam a cultura deles. Uhum. Porque há jovens que pensam que expressando o dialeto é perder o valor, quer dizer, o fulano, se ele estudou, se está expressando o dialeto, quer dizer, ele fica atrasado, está a perder. Isso não é nada a realidade. Por quê? Embora as línguas europeias ou americanas que nos colonizaram, eles próprios também têm a cultura deles. E nós, como africanos, nós também temos a nossa própria cultura. É por isso que nós viemos a perder o valor da nossa cultura. Nós ajudamos muito. Ficamos a favor das nações, aqueles que nos colonizaram. Então, é por isso, se nós acompanharmos bem a história de Angola, os portugueses tinham aquela maneira de fazer desaparecer a raça negra. É como? Porque para eles deveria ser muito fácil acabar com a própria cultura africana. A cultura africana, até certas atitudes na cultura são boas. Por exemplo, eu dou um exemplo. Nós aqui no Alto Zambeze, as nossas culturas, as nossas etnias daqui são tribos acolhedores, sabem acolher as visitas. Por exemplo, mas a cultura própria europeia não é assim. Mas aqui nós nos ensinamos, por exemplo, se alguém tem óbito, tem uma felicidade, tem que lhe apoiar. Tem que ir no cemitério nós todos. Por exemplo, aqui em Kazombo, a nossa terra é Kazombo, eu ando a acompanhar bem. Se alguém mora nos bairros, muita gente vai ao cemitério acompanhando o corpo e ser enterrado. Mas isso, se for nas cidades, só aquele que é conhecido.
Se não a pessoa que não te conhece, fulano tem óbito, tem felicidade, ninguém participa, ninguém que pode contribuir a alguma coisa. Quer dizer, aquilo é um ritmo próprio que eles estão a acompanhar. Mas a própria civilização não é assim. A nossa cultura é ter amor com o outro. Sim. A nossa cultura, embora em casamento, se casam, Martin, aquilo com um pouco preço normal. Mas a civilização hoje em dia estão acompanhando, emitindo uma civilização, a cultura diferente. O fulano tem que pagar milhões, aquilo, pedem coisas que nem os nossos bisavós mede as grades de acordo com a sua altura. Sim, mas isso, se formos analisar bem, já não é própria cultura, isso já é um roubo. Isso, psicologicamente, isso já é roubar. É um negócio. Isso é negócio. Isso não se pode. E na cultura não existe isso. Embora também as nossas filhas, as moças, na própria cultura, tem aqueles ensinamentos para que haja respeito no casal. Sim. Tá bem? Tá certo. E tem que respeitar o esposo, porque ele é que é a própria cabeça, aquilo. A nossa cultura ensina isso. É por isso, eu estou a admirar, porque os nossos avós, os anos passados também, que eu ainda era miúdo, eu não via o que está acontecendo hoje em dia. Tá vendo? Mas na realidade estamos a ser perdidos e não sei onde é que nós estamos a ir. Nem na cultura não existe isso, nem a própria civilização europeia, porque os europeus também têm a própria cultura. Os chineses também têm a própria cultura deles. Eles vêm já, comem serpentes, aquilo. Mas por terem aquela raça branca, eu, como africano negro, não posso acompanhar comer também serpente, porque o branco que está aí está a comer. Eu tenho que comer o que me pertence. Sim. Nós aqui, a nossa cultura, comemos também o nosso prato é diferente. Não posso acompanhar o prato também da Europa ou da América. Isso é estar perdido. É por isso que as doenças estão assolando e estão acontecendo doenças diferentes que nem os nossos bisavós conheceram. Muito bom. Sim, muito obrigado. Existe uma identificação quando nós nos escondemos de uma etnia. Eu não quero que aquelas pessoas descobrem quem eu sou. Se sou Umbundo, sou Luvali, sou Lunda, sou Choco. Eu não quero que as pessoas distinguem quem eu sou na realidade. Existem formas de descobrir que aquele povo, por mais que se esconda, ele é da tribo X? Os mais velhos tinham essa identificação mesmo. Eles gostavam muito para se identificar perante as outras tribos que o fulano é da tribo fulano. Mas agora, nós assim, os nossos filhos é que se escondem. Eles não gostam de se mostrar que o fulano é da tribo X, porque eles pensam que aquilo é vergonha. Eu me recordo, a minha avó biológica, que nasceu a minha mãe, ela na cara dela, na face dela, tinha uns sinais assim, umas máscaras, uns sinais, e tinha dentes assim, dentes fiados, que logo alguém, o mais velho, já pode lhe identificar que essa senhora é da tribo X. Então, eles às vezes vinham com sinais assim, da testa até no nariz. Essas etnias, essas tribos, eram uma identificação. Logo eles embora está passando numa cidade ou aonde, vai dar conta que o fulano é da tribo X, é daquilo tudo. Então, aquilo é muito bom. Até existe tribos. A diferença hoje em dia é aquilo de se casar com outras tribos, aquilo nascerem filhos, aquela composição. E as nossas faces também já estão a acompanhar as próprias células daquilo. Mas senão, há tribos que você pode dar conta que não, essa cabeça deve ser uma tribo de fulano. Os mais eram assim. É só hoje em dia aquilo de nascer com aquilo, estamos a fazer perder. Senão, há certas tribos, embora a própria postura dele, a posição, você dá conta que não, esse não é nada isso. Porque há certas tribos, pode aparecer a maioria de homens baixos e as mulheres baixas.
Mas há certas tribos também. São homens fortes, altos e mulheres. Você logo dá conta. Não, esse deve ser da tribo X. Muito bom. Exatamente. Muito bom, muito bom. Exatamente. Também fala-se muito que há tribos perdidos. Ou seja, pessoas sem origem. Existem pessoas sem origem. Eu não sei se é verdade ou é mito, mas como temos aqui o nosso pai que tem mais experiência. Deve existir, Sim. porque o país é grande, né? Ok. O país é grande, pode-se perder. A maneira de perder as tribos é essa mesmo, de sentir vergonha, de se exibir às outras tribos. Fulano é da tribo X. Apresentar aquela nossa própria cultura. É essa maneira de se esconder. É fazer perder a cultura, é fazer te perder a própria etnia, as tribos. Por exemplo, há certas tribos, Angola, o nosso país é grande, uma cultura muito rica, mas há certas tribos também, há certos tribos que perderam na realidade a própria cultura deles. Mas se não nós aqui nessas nossas áreas, nossas zonas, não, todos têm, é por isso que eles estão fazendo a recordar, fazem aquelas festas que fazem recordar, fazem apresentar a própria cultura, por exemplo, as cerimônias, eles apresentam aquela exposição deles, então apresentam diversas danças, por exemplo, as nossas culturas são identificadas com as próprias danças, tem tipos de danças. Então aquilo quem que vem visitar, logo vai dar conta que afinal essa tribo tem essa dança, aquilo, e é uma identificação. Okay. E também custa para aquelas tribos fazerem perder. Ok. Exatamente. Muitíssimo bom. E os africanos têm muitas línguas, e os brancos dificilmente. Por que o africano se enquadra mais nas línguas do branco? Enquanto que o mesmo africano tem mais línguas. Por que isso acontece? Muito obrigado. Isso é real, né? Sim. Na verdade, eu até estou a me recordar por que a raça negra compra muito produto de eles aplicarem e aparecer parece um branco ou uma branca. Quer dizer, essa ideia pode se fazer perder muita coisa. E os negros, como as negras, têm o próprio cabelo que Deus criou. E aquele cabelo deveria ser belezado já com produtos aqui. Mas hoje em dia, muitas africanas imitem, metendo já aquele cabelo brasileiro. Então, aquilo quer dizer, estão a dar avante às culturas brancas. Esse problema está com o africano. Mas eu nunca vi, não sei, né? Como o mundo é grande, eu nunca vi nenhum branco comprando creme para se esfregar a parecer como uma negra. Isso é que eu ainda. Senão isso sempre está acontecendo só aos africanos. Isso está acontecendo aos africanos. É verdade. Sim, então os africanos é que têm esse problema. Os africanos têm esse problema de comprando creme, metindo até a própria pele, a raça. Não gostam muito da raça negra. Isso é que não sei dizer o porquê. Okay. Mas senão, e Deus próprio criou a raça negra, a raça branca, a raça mulata, amarelos. E aquilo foi a escolha própria de Deus. Ele viu que isso tudo é lindo. Nós deveríamos também gostar, não sentirmos vergonha dos outros. Então, esse é um problema muito grande. O Ministério da Cultura e nós próprios mesmo vamos devagarinho sensibilizar aquilo para ver se vamos mudar, para não estarmos sempre a dar avante à raça dos outros. Muito bom. Mas também parece que os brancos, né? Isso podemos até não dar credibilidade, não aceitar, mas o que parece é tipo, branco é Deus da terra, porque se notarem, tudo que nós imitamos
que nós achamos que é bom, vem na parte dos brancos. Nós não somos contra os brancos, mas é que nós, na verdade, esquecemos muito a nossa cultura, nos enquadramos mais nas culturas dos brancos. Sim, isso está acontecendo em África. Sim. Mas também não é bom. Alguém tinha me perguntado por que o senhor administrador não consome o medicamento moderno. Oh, não consome? Não. Ok, de já ou... E já estou a fazer muitos anos. Ok. Então, eu explicava como. Depois de eu sempre usando os comprimidos, aquele medicamento moderno, eu sempre tinha muitos problemas. Às vezes não parava a sentir dores da cabeça. Eu tinha muitos problemas. O paludismo não parava. Às vezes sentia dores da barriga. Então, depois de eu próprio pensar deixar desse medicamento, consumir essas raízes e as folhas, sofria muito quando completava já a caminho de 2 anos, quando eu tinha deixado. O meu organismo iniciava já a acostumar-se, fez já um hábito. Então, esses todos os anos, até hoje em dia que estou assim, eu não consumo medicamento moderno. Muito bom. Tá bem? Então, eu próprio se perguntava, então os nossos bisavós viviam como? E na realidade, eu quando comecei a consumir aquelas raízes e as folhas, o medicamento natural caseiro, e eu sinto-me diferente. Ok. Não, eu sinto-me diferente. Não tenho muito aqueles problemas. Eu não tenho muitos problemas. Então, afinal, a própria natureza nos dá tudo que é rico mesmo. Nós próprios é que estamos a fazer perder. O problema também está onde? É o atraso do ensino. O atraso do ensino. O atraso do ensino é uma grande doença. Por quê? Nós, por aprendermos, sermos ensinados mais tarde, então, quer dizer, perdemos tudo, ficamos atrasados. Senão, há certos países que os outros também adiantaram muito de ter o ensino. É por isso que os países deles já se encontram com muito diferente. A cultura já é diferente. Eu me recordo na Tanzânia, quem que vai na Tanzânia? Muita escrita na Tanzânia, as placas, aquilo, é só Swahili. Eu até comprava um balde de tinta escrito em Swahili, as instruções como abrir a tinta, como meter água para pintar, tudo é Swahili. Então aquilo é porque eles tinham adiantado ser ensinados. O ensino para eles já vinha há muito tempo. Então nós, com essas dificuldades, somos muito atrasados no ensino. Ok. Então tem que puxarmos muito essa geração já presente. Eles empurrarem muito para nós, empurrarmos os nossos filhos, estudarem mesmo, terem um ensino diferente para ver se às vezes as coisas podem mudar. Ok. Mas também desencorajarem para não desvalorizarem a nossa própria cultura africana. Nós somos africanos, nós é que temos tudo. Os brancos é que nos acompanham, estão a chorando o que nós temos. Aqueles todos truques que eles estão a fazendo é só para aproveitar o que é nosso. Nós é que somos ricos. Então tem que aprendermos muito para nós próprios usarmos a nossa riqueza. Muito bom. Sim, senhor. Agora, administrador, disseste que faz tempo que nunca mais usou esses medicamentos, chamam o quê? Convencionais, né? Sim. Certo. Sim. Será que o administrador conhece a cada medicamento por cada doença? Eu, por fazer muito tempo, sem tocar já esse medicamento, Sim. E o medicamento natural que é caseiro, Certo. na realidade, porque eu me preocupo muito saber. Ok. Basta aquilo tudo, então pode-se tratar com. E há certas raízes que eu próprio penso, invento mesmo, fazer um teste, aquilo ajuda, é verdade. Pela primeira vez pegas, faz o teste? Sim, eu ando testar. Às vezes vou
vou testar, mastigar um bocadinho para ver se aquilo se está a picar muito na língua, então às vezes isso é veneno, aquilo. Mas se é normal, eu faço o teste. Ok. E o nome, como é que fica depois? Já conheces o nome ou só tiras, quando der certo, atribuis o nome? Como é que faz? Há certas ervas, que eu conheço o nome, mas há certas também só te levar e te indicar. É essa aqui. Depois você próprio vai. Muito bom. Sim. Muito bom, administrador. Olha, já estamos no fim. Sim. Estamos mesmo no fim. Esqueci uma questão, mas também já está ultrapassada. Muito obrigado. Agora, por outro, seria a última pergunta. Por que algumas culturas, ou seja, algumas tribos, são mais famosos que as outras? A fama pode existir ao mostrar a cultura. Porque há certas tribos que não gostam de esconder a própria cultura deles. Fazem atrair os estrangeiros. Por exemplo, o que fazem para fazer a cultura ter uma grande fama são os estrangeiros. Por exemplo, nós aqui, embora o nosso município, nós não recebemos turistas, mas temos muita coisa, temos muitas áreas turísticas que podem nos atrair os estrangeiros. Principalmente na vossa área, administrador, tem boa área ali para... Tem muitas áreas que são áreas turísticas. Tem muitas, até eu ando fazer turismo. Ok. Eu ando fazer turismo. Eu sozinho pego na minha moto, ando visitar áreas turísticas. Até se quiserem, próxima vez, eu posso vos enviar vídeos. Tenho áreas turísticas que eu próprio ando em fazer turismo. Mas tem alguns pontos já... Sim. Tens alguns pontos já, né? Escrito numa folha. Exatamente. Okay. Temos. Okay. Embora qualquer dia basta chegar, eu posso te levar numa área para você fazer turismo. Visitar uma área turística. Embora não distante, mas a 1 quilômetro com a sede comunal. Ok. Exatamente. É próximo. Sim. Muitíssimo bom. Exatamente. Agora, sim, pode continuar. Então, aquelas culturas que apresentam muito as potências, áreas potenciais deles, quer dizer, estão a valorizar a cultura, que apresentam aqueles todos mitos, aquelas danças, aquilo tudo que é da cultura deles, ser apresentada já ao público. Hoje em dia, como já temos essa rede social, então aquilo está a atingir, está a se expandir já além. O mundo todo está a conhecer. Então aquelas culturas, e também culturas que recolhem muito visitantes, que vêm muitas visitas, a cultura pode estar já uma cultura rica. Mas também a cultura rica tem que haver também a escrita. Umas escrituras assim, livros em dialeto, aquilo, tudo. Então, essa cultura é rica. Mas se nós não temos assim, muitos livros em dialeto, aquilo, quer dizer, a nossa cultura ainda está agarrada. Tem que se fazer todo o possível para toda a cultura ser libertada. Muito bom. Exatamente. Okay. Porque eu vejo, administrador, que os congoleses, por exemplo, a língua deles que eles falam em Lingala, existem dicionários. Sim. Tanto livros como na própria internet. Sim. E penso que é muito bom. Mas esperamos que a nossa cultura seja em primeiro lugar a nível do mundo, né? É possível. Mas a nível do mundo é que ainda não posso dar essa resposta. Okay. Porque há certas culturas que já são muito avançadas. Mas são culturas africanas. A cultura africana. Nós os africanos é que temos a própria cultura. Nós temos muita coisa a mostrar. Do que os outros continentes, como a Europa, as Américas, aquilo. A cultura deles não pode igualar com a nossa cultura africana. Okay. Nós temos uma cultura forte. Muito bom. Sim. Então, Sr. Eduardo Soares, nosso administrador comunal de Macondo, obrigado mais uma vez. Aqui já é a tua casa a partir de hoje, não será a última vez. Antes de nós fecharmos o nosso vídeo, queria então perguntar se tem alguma consideração para deixar aqui no programa. Muito obrigado também por me convidarem. Eu não sabia nada disso. Okay. Mas por me convidarem, na realidade falamos que é a cultura. Eu estou sempre com esse amor de ajudar. Obrigado. Mas também
podem continuar a me convidar, se Obrigado. quiserem, Sim. podem me convidar. Podemos também falar a parte do turismo aqui, Certo. porque eu me sinto muito em turismo. E também a parte da nossa cultura, a escrita, aquilo como é que, qual é o ponto que o senhor chegou na escrita. Isso, porque isso não é nada estranho a ninguém. Estamos a fortalecer a nossa cultura. Certamente. Para ver que a África amanhã esteja também no nível de outros continentes. Certo. Muito obrigado. Sim. Sim. Então, mais uma vez, esta foi a conversa com o nosso administrador comunal do Macondo, o senhor Eduardo Soares. E fique no vídeo, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Desejamos que fique com Deus.